Boa noite. Boa noite. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos desembarca em Taiwan. O governo da China reage com exercícios militares na região. E o mundo assiste a uma escalada histórica nas tensões entre as duas potências. A execução do chefe da rede terrorista Al-Qaeda expõe duas faces do governo do presidente americano Joe Biden. A vitória na perseguição a um inimigo externo procurado há anos. E o desgaste com a ordem de retirada militar de um ano atrás no Afeganistão. Na invasão russa, o número de refugiados ucranianos passa de 10 milhões. No Brasil, o Instituto Sou da Paz conclui que a maioria dos homicídios fica sem solução. Jovens recém-formados enfrentam uma crise atrás da outra na hora de buscar emprego. E o TSE fecha acordo com o terceiro organismo internacional para acompanhar as eleições de outubro. O Jornal Nacional começa agora. A presidente da Câmara dos Deputados americana chegou hoje a Taiwan. E essa visita aumentou muito a tensão entre os Estados Unidos e a China. Antes mesmo de o avião pousar, a viagem de Nancy Pelosi já entrava para a história. Pela internet, mais de 708 mil pessoas rastrearam o trajeto. Um recorde. Em terra, uma multidão se reuniu na cabeceira da pista para receber, com festa, a comitiva dos Estados Unidos. Os americanos disseram que o objetivo da viagem é reafirmar o apoio e os acordos militares e comerciais com Taiwan. Para os chineses, a visita prejudica severamente a paz e a estabilidade na região. Nancy Pelosi é a presidente da Câmara dos Estados Unidos e a segunda na linha de sucessão presidencial. Com a visita de hoje, se tornou a maior autoridade americana a visitar Taiwan desde 1997, quando o outro presidente da Câmara, Newt Gingrich, também esteve por lá. A agenda oficial de Pelosi nessa viagem à Ásia previa visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. A escala em Taiwan foi alvo de muita especulação nos últimos dias e só foi confirmada quando o avião tocou o solo. Num comunicado divulgado logo após desembarcar, Pelosi disse que nunca foi tão importante se solidarizar com o povo de Taiwan como agora, o que chamou de um momento em que o mundo tem que escolher entre a autocracia e a democracia. No hotel, manifestantes a favor e contra a viagem recepcionaram a comitiva. Na quinta-feira passada, Xi Jinping e Joe Biden conversaram por telefone. O líder chinês alertou que os americanos deveriam respeitar o princípio de uma só China e disse que quem brinca com fogo pode acabar se queimando. Biden respondeu que a posição dos americanos não mudou e que é contra esforços unilaterais que possam minar a paz em torno do território. A ilha de Taiwan tem uma história conturbada. Fazia parte da China até 1895, quando foi cedida ao Japão. Voltou ao controle chinês depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando o país era uma república alinhada ao Ocidente. Isso mudou com a Revolução Comunista de 1949. Quando Mao Tse-tung assumiu o poder, os líderes do movimento democrático fugiram para Taiwan e romperam com a China continental. Taiwan se tornou um importante aliado americano na Ásia. Apesar de nunca ter reconhecido oficialmente Taiwan como um país independente, os Estados Unidos se comprometeram, por lei, a proteger a ilha. A China, por sua vez, considera Taiwan como parte de seu território e nunca descartou usar a força para voltar a controlar a ilha. A TV estatal chinesa informou no comunicado que a visita de Pelosi era uma violação da soberania e da integridade territorial da China e que trata-se de uma ameaça à paz e à estabilidade da região. A China também anunciou uma série de exercícios militares conjuntos no Estreito de Taiwan e informou que o objetivo é frear a recente escalada de movimentos negativos dos Estados Unidos e mandar um alerta para as forças locais que buscam independência. A Rússia engrossou o coro. O Ministério das Relações Exteriores do país disse que a China tem o direito de tomar medidas para proteger a soberania dela. Até hoje, o governo chinês não criticou a invasão russa à Ucrânia e é visto como principal aliado de Moscou. O Ministério da Defesa de Taiwan declarou que a China tenta intimidar psicologicamente
os mais de 23 milhões de cidadãos da ilha e que os exercícios militares anunciados por Pequim ameaçam portos e cidades importantes de Taiwan. Nos Estados Unidos, a viagem uniu quem geralmente fica de lados opostos. O senador republicano Mitch McConnell, arqui-inimigo de Pelosi, declarou: "Eu vou usar 4 palavras que nunca usei antes dessa forma. Nancy Pelosi está certa." O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, não respondeu se o presidente americano apoia a viagem. Disse apenas que Joe Biden respeita a decisão de Pelosi. The Speaker has the right to visit Taiwan. Bonnie Glaser é consultora do governo americano para assuntos ligados à China. Em entrevista ao Jornal Nacional, ela explicou que Nancy Pelosi tem um longo histórico de defesa da democracia e da liberdade, especialmente na China. Essa visita é algo que ela vê como parte do legado dela, disse Glaser. E destacou que o governo de Joe Biden agiu nos bastidores para tentar dissuadir Pelosi de viajar. Amanhã, Pelosi vai se reunir com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Também estão previstas uma visita ao Congresso de Taiwan e ao Museu Nacional dos Direitos Humanos. A ação da Central de Inteligência Americana, que resultou na execução do terrorista mais procurado do mundo, foi planejada em detalhes desde abril. A operação que matou o chefe da Al-Qaeda foi comandada à distância. De um local não revelado, autoridades da Agência de Inteligência Americana controlaram o drone que invadiu o espaço aéreo de Cabul, capital do Afeganistão. Às 6h18 da manhã de domingo, no horário local, um míssil de alta precisão foi lançado contra a varanda de uma casa. Segundo o governo americano, lá estava Ayman al-Zawahiri. Depois do ataque, uma fumaça densa foi vista sobre o bairro Sherpur. As embaixadas do Reino Unido, dos Estados Unidos e o Palácio Presidencial de Cabul ficam bem perto dali. Foram décadas de buscas, até que esse ano a inteligência americana descobriu que o terrorista tinha voltado a viver com a família em Cabul. Mas ainda tinha um problema: como lançar um míssil contra uma casa com 4 pessoas, atingindo apenas uma. Foi aí que eles perceberam que Zawahiri tinha um hábito, de tomar sol sozinho na varanda. Segundo agências de notícias, ele foi atingido e morto pelo míssil de alta tecnologia R-9X, uma arma que não contém explosivos. É programada para atingir um alvo individual com 6 lâminas longas. Esta foto do dia 1º de julho mostra a reunião em que as agências de segurança apresentaram ao presidente Joe Biden o plano para matar o terrorista. A autorização para agir veio no dia 25 de julho. Justiça foi feita, disse Joe Biden no pronunciamento feito ontem. Os Estados Unidos continuam a demonstrar a capacidade de defender o povo americano contra aqueles que querem nos fazer mal. Ayman al-Zawahiri tinha 71 anos. Nasceu no Egito em uma família influente e se formou em medicina. Os primeiros sinais de radicalização apareceram cedo. Com 15 anos, fundou uma organização terrorista que queria derrubar o governo secular do Egito. Conheceu o terrorista Osama Bin Laden num hospital, no Paquistão, em 1986. E em 1998, se juntou ao amigo para integrar a rede terrorista Al-Qaeda. Al-Zawahiri é apontado como o grande responsável pela formação ideológica da Al-Qaeda, com uma interpretação distorcida da religião islâmica. Antes dele, o grupo não tinha como prática os ataques suicidas, que se tornaram uma marca da rede. Ao lado de Bin Laden, Zawahiri foi a mente por trás de atentados contra alvos americanos, como os atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 1998, e os ataques de 11 de setembro de 2001, que mataram quase 3.000 pessoas em solo americano. O atentado levou os Estados Unidos a invadirem o Afeganistão para derrubar o regime talibã e capturar Bin Laden, o que só aconteceu em 2011, quando ele foi morto em uma operação militar americana no Paquistão. O Jornal Nacional ouviu a opinião de especialistas sobre o futuro da rede terrorista Al-Qaeda sem o principal comandante.
A descoberta do local onde Ayman al-Zawahiri se escondia levou de volta a estaca zero um acordo dos Estados Unidos com o Talibã. Quando as tropas americanas e aliadas deixaram o país no ano passado, o Talibã voltou ao poder prometendo que cumpriria o acordo de Doha, firmado em 2020, com o compromisso de que o país não daria mais abrigo para terroristas. E não cumpriu o que prometeu. O professor da Universidade de Michigan, David Ali, especialista em segurança nacional e inteligência, afirma que o fato de al-Zawahiri estar no Afeganistão, numa casa segura, sugere que o Talibã estava dando apoio a ele e aos familiares, e que não acreditava que os Estados Unidos atacariam. Em 2011, quando Osama Bin Laden foi morto por tropas americanas, a popularidade do então presidente Barack Obama subiu 6 pontos, mas voltou ao nível anterior 2 meses depois. Agora, a morte de al-Zawahiri é considerada uma vitória para Joe Biden, que foi muito criticado pela retirada desastrosa do Afeganistão. A operação americana também comprovou a tese de Biden de que a presença militar dos Estados Unidos no país não era mais necessária e que é possível continuar a caça aos terroristas com o trabalho de inteligência. David Ali afirma que a Al-Qaeda de Bin Laden e Zawahiri foi sendo dizimada pelos Estados Unidos e que o número de integrantes daquela época que podem se tornar líderes do grupo é pequeno, mas existe. Al-Zawahiri foi o 8º integrante do comando da organização, eliminado desde 2019. O entendimento é que sem um poder central, pequenos grupos isolados terão mais dificuldade para se organizar e agir. David Ali diz que a Al-Qaeda perdeu a habilidade de promover ataques como nos anos de 1990 e os de 11 de setembro de 2001. Mas esses grupos remanescentes continuam ativos e letais regionalmente. Se eles vão focar em planos internacionais, não temos a resposta. Hoje existem grupos da Al-Qaeda ativos na Argélia, no Mali, na Somália, no Iêmen, na Síria e no Afeganistão. O porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, afirmou que se o Talibã não cumprir o acordo de Doha, sofrerá consequências não apenas dos Estados Unidos, mas da comunidade internacional. Eles dizem que querem legitimidade, financiamento, apoio internacional. Se isso é verdade, esperamos que se comportem de maneira consistente com esse objetivo. O ex-diretor de contra-terrorismo do Departamento de Estado americano, Christopher Hernish, afirma que o maior legado da operação de inteligência que matou al-Zawahiri é mandar uma mensagem para os terroristas do mundo todo. Os Estados Unidos têm capacidade para rastreá-los e eliminá-los. O número de pessoas que deixaram a Ucrânia para fugir da invasão russa passou de 10 milhões. Essa não é uma imagem do início da guerra. Todos os dias, até hoje, muitas famílias decidem que não dá mais, melhor ir embora. Essas cruzaram para a Romênia de barco, numa espera aflitiva, estressante. A grávida diz que não teve alternativa. O caminhoneiro, que está há 2 dias esperando. É que do lado de lá continua difícil pensar em futuro. Em Kherson, 3 pessoas morreram quando tentavam fugir de ônibus. Em Mykolaiv, esse foi o resultado de mais um ataque, dessa vez a armazéns de óleo vegetal. O ministro da Defesa russo disse que as forças do país também destruíram equipamentos militares da Ucrânia. E a Suprema Corte da Rússia classificou como organização terrorista o Batalhão de Azov, um grupo de extrema-direita que foi integrado às Forças Armadas ucranianas. Com essa decisão, os prisioneiros de guerra do batalhão podem ser julgados por leis antiterrorismo, com penas de prisão de até 20 anos. Se o conflito em si não tem ainda qualquer perspectiva de terminar, a crise dos grãos presos em portos ucranianos está no caminho oposto. Hoje foi mais um dia de avanço. Já está em águas turcas o primeiro cargueiro a sair da Ucrânia desde o início da guerra. Partiu ontem no porto de Odessa com 26 mil toneladas de milho e navega cuidadosamente pelo Mar Negro, desviando de minas flutuantes. O destino é o Líbano.
A liberação dos grãos é um alívio para os países em desenvolvimento que enfrentam escassez e preços altos de alimentos. Mas, para o presidente ucraniano, é cedo para comemorar. E que é uma ilusão achar que a Rússia não vai atrapalhar as exportações. A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o assassinato de uma menina de 10 anos na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma amiga que ajudava nas buscas encontrou o corpo de Bárbara Vitória, hoje, num matagal. Um perito disse que havia marcas de estrangulamento e uma corda amarrada ao pescoço dela. Bárbara desapareceu no domingo quando saiu para comprar pão. Câmeras de segurança registraram vários momentos do trajeto da menina. Numa das imagens, Bárbara aparece correndo. 1 minuto depois, 2 homens correm na mesma direção dela. Um suspeito chegou a ser preso ontem, mas acabou liberado por falta de provas. Em Salvador, uma estudante de 15 anos foi assassinada a caminho da escola. Cristal Rodrigues Pacheco estava acompanhada da irmã e da mãe. As 3 foram abordadas por 2 mulheres. Uma delas pediu o celular da jovem e, em seguida, atirou. No fim da tarde, a polícia prendeu uma das suspeitas. Em São Paulo, o Tribunal do Júri inocentou 2 policiais militares que estavam presos pela morte de 2 suspeitos de roubo. Em junho do ano passado, uma testemunha gravou os PMs atirando pelo menos 30 vezes em Felipe Barbosa da Silva e Vinícius Alves Procópio, que estavam dentro de um carro. O sargento André Chaves e o soldado Danilton Silveira afirmaram que os suspeitos tentaram atirar e que apenas se defenderam. Um levantamento do Instituto Sou da Paz concluiu que mais da metade dos homicídios no Brasil fica sem solução. O assassinato do motorista de aplicativo em setembro de 2019 ficou registrado em áudio e vídeo. Mas nem as imagens, laudos e depoimentos produzidos ao longo de 2 anos de investigação foram suficientes para que a polícia chegasse aos criminosos. Em setembro do ano passado, a Justiça arquivou o inquérito que apurava a morte de Marco Aurélio Roncoli Filho, de 30 anos. E o crime ficou impune. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que apenas 37% dos homicídios cometidos no Brasil em 2019 foram solucionados. Uma queda de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento de 2018. A estatística fica ainda mais evidente quando comparada aos indicadores de outros países. Na Europa, o percentual de esclarecimento é de 92%. Nos Estados Unidos, 57%. Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, explica que a pesquisa considera esclarecido o homicídio que teve pelo menos um autor identificado e denunciado pelo Ministério Público até o fim do ano seguinte ao crime. A gente percebe que o Brasil ainda tem algumas deficiências muito estruturais. Por exemplo, pouco investimento nas suas polícias civis, pouca gestão da informação no campo das polícias civis, da justiça criminal, pouca integração entre essas informações, pouco trabalho integrado entre os próprios órgãos, entre o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário e as polícias civis. Em geral, os homicídios vitimam uma população bastante mais vulnerável, a população jovem, negra, periférica. Então, nunca foi uma prioridade para o país. 18 estados e o Distrito Federal enviaram as informações completas. 7 mandaram dados parciais. Rondônia teve o melhor resultado. 9 em cada 10 homicídios foram solucionados. Mato Grosso do Sul, com 86%, e Santa Catarina, com 78%, completam os 3 primeiros do ranking. O Rio de Janeiro é o último da lista, com 16% dos crimes esclarecidos. Antes aparecem o Amapá, Pará, Piauí e Bahia. O estado de São Paulo é o que tem a menor taxa de mortes violentas entre todos os estados brasileiros. Mas isso não significa um bom desempenho na solução dos crimes. Pelo contrário, o estado que nas últimas 4 edições da pesquisa conseguia resolver em média metade dos homicídios, viu esse número cair neste ano para 34%. Felipe Zilberman, promotor de justiça, avalia que a falta de estrutura e investimento na produção de provas técnicas ajuda a explicar as baixas estatísticas no Brasil. Isso se deve fundamentalmente a uma ausência de investimentos
naquilo que é o principal para a investigação de um homicídio, que é uma perícia séria, bem feita, com um local adequadamente preservado, com recursos tecnológicos, com preservação da cadeia de custódia na produção da prova. Isso traz uma prova segura, firme, robusta, que traga, sobretudo aos jurados, que são os julgadores dos homicídios no Brasil, a segurança para decidir de forma tranquila e segura a respeito da autoria daquele crime. A falta de perícia foi um dos argumentos usados por essa advogada para pedir a reabertura das investigações sobre o assassinato do irmão. Paulo Henrique de Souza Oliveira, de 52 anos, foi executado a tiros em 2020. Quero justiça. Parece meio clichê, o sentimento é esse mesmo. A gente tem o direito de saber por quê, qual foi o motivo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que usa metodologia diferente do Instituto Sou da Paz e que em 2019 a polícia esclareceu 51% dos homicídios dolosos no estado. O relator do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio pediu a cassação do vereador Gabriel Monteiro, do PL. O parecer concluiu que Gabriel Monteiro, do PL, praticou atos deploráveis e inteiramente incompatíveis com o decoro parlamentar. Reportagens do Fantástico em março e abril mostraram denúncias de que Gabriel Monteiro cometeu assédio moral e sexual contra funcionários. O vereador é réu na justiça por assédio e importunação sexual. Uma vez foi no carro que ele começou pedindo para fazer massagem no meu pé, puxou meu pé e fez massagem. Foi pro banco de trás do carro e começou a me agarrar, me morder, me lamber. Gabriel Monteiro também é acusado de filmar uma relação sexual dele com uma menina de 15 anos. Registrar e armazenar imagens de sexo com menores é crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. O parlamentar também é réu neste caso e diz que não sabia a idade da jovem. Mas, durante depoimentos da Comissão de Ética, um ex-assessor dele afirmou que Gabriel Monteiro sabia sim da idade da menor e que a adolescente foi à casa do vereador com uniforme de escola. O relatório também analisou o vídeo em que o parlamentar induz uma criança a dizer que está em situação de vulnerabilidade. Aqui, fala assim, tio, eu achei que hoje eu ia ficar mais um dia sem comer, mas hoje eu tô aqui comendo o que eu mais gosto. Tio, eu achei que hoje eu ia ficar sem comida, mas hoje eu tô comendo a coisa que eu mais gosto. A defesa de Gabriel Monteiro terá 5 dias úteis para apresentar as alegações finais. O prazo começa a contar amanhã. Na semana que vem, os 7 integrantes do Conselho de Ética analisam o relatório e podem rever a punição prevista pelo relator. Dentro de 2 semanas, o plenário aqui da Câmara vota o parecer final. Nós ouvimos no Conselho de Ética relatos chocantes, impressionantes, extremamente graves de posturas que não correspondem ao que se espera de alguém que está exercendo um mandato público. Gabriel Monteiro participou hoje da sessão no plenário, mas não falou com a imprensa. A defesa de Gabriel Monteiro disse que só vai se pronunciar depois de analisar o relatório. A seguir, a alta no valor dos aluguéis. Os desafios dos brasileiros recém-formados que atravessam uma crise. A produção industrial no Brasil caiu 0,4% em junho, na comparação com maio. O resultado interrompeu uma sequência de 4 meses de crescimento. Com isso, a indústria fecha o primeiro semestre com queda acumulada de 2,2%. Quase 3 milhões e 700 mil jovens brasileiros estão sem trabalho. Para esse grupo, a taxa de desemprego chega a ser o dobro da taxa geral. O futuro foi parar no fundo de uma gaveta. Parece uma coisa distante. Parece uma coisa que eu não vou mais fazer, que eu não vou realizar. Em 2016, a Juliana entrou na faculdade de enfermagem graças a uma bolsa. Na época, o Brasil vivia o 2º ano de uma recessão econômica. A formatura veio em 2020, primeiro ano de pandemia. Na hora que eu finalizei aquele, ufa, agora eu vou poder fazer o que eu gosto. Mas o que veio foi um não atrás do outro para a vaga como enfermeira. Ela vive de trabalhos temporários. Quando você tem muitas negativas, você começa a duvidar da sua capacidade. Você fala, será que eu sou capaz de ser enfermeira?
porque o mercado não me quer, então talvez eu não seja capaz de exercer. E não é assim, eu estudei, eu não quero que fique para trás, né? É o momento que mais deveriam ter portas, porque todo mundo um dia precisou começar. Assim como a Juliana, tem o Jussier, o Rafael e o Lucas. Eles têm de 21 a 25 anos e estão naquela fase da vida em que mais se costuma sonhar. Eles imaginam um futuro diferente do presente, com um emprego. Moradores de Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, são jovens que sentem falta de uma oportunidade. Os 3 tiveram que parar de estudar para procurar uma forma de sobreviver. Na história do Lucas, isso aconteceu em 2015, ano de recessão. O Rafael saiu da escola em 2017, quando o país enfrentava crescimento baixo, que perdurou por 2018 e 2019. Já o Jussier largou os estudos no começo da pandemia. Não estou tendo um emprego fixo, estou fazendo uns biquinhos de vez em quando, entendeu? Aí está sendo muito difícil, ainda mais nós que moramos na periferia, fica mais difícil ainda. Eles exigem muito a escolaridade, vamos dizer, que termina, ou que a pessoa termine o ensino médio, ou a pessoa esteja começando a fazer alguma faculdade do ramo que eles trabalham e aí ficam com mais dificuldade. O economista que estuda o mercado de trabalho diz que esses novos trabalhadores podem continuar sendo penalizados. Entrar num momento ruim no mercado de trabalho, né? O chamado efeito cicatriz. Então o jovem, muitos anos depois de ter entrado no mercado de trabalho, ainda tem salários menores, menor chance de estar empregado e vários outros efeitos. Nesses períodos de crise é mais difícil também entrar no mercado de trabalho. Então a taxa de desemprego costuma subir nesses momentos. Nos 3 primeiros meses do ano, a taxa geral de desemprego ficou em 11%, mas na faixa de 18 a 24 anos beirou os 23%. 10 anos atrás, o desemprego para esse grupo estava em 16%. São quase 4 milhões de moças e rapazes à espera da assinatura que nunca chega à carteira de trabalho. Querendo ou não, é o futuro, se a gente acabar olhando e se dedicando para que a gente possa ter bons jovens nas escolas, que lá na frente a gente vai ter bons profissionais, né? Bons trabalhadores. Os juros altos e o aumento na procura estão pressionando o valor dos aluguéis. Em muitas capitais, a alta ficou bem acima da inflação. Chave na mão e um sorriso no rosto. Tá maravilhoso. Amanhã já trago tudo para cá, já venho para cá com a minha filha, vai ser ótimo, com certeza. A Elisa conseguiu encontrar um apartamento que atendeu a necessidade da família. É um pouco menor que o antigo, mas o preço do aluguel vai ser quase o dobro. Já desde o ano passado a gente percebe esse aumento nos aluguéis e não só nos aluguéis quanto nos condomínios, né? A Bruna veio de Sergipe para Santa Catarina e ficou surpresa. Comparado aos preços que eu estava adaptada na minha cidade, é assim, 3 vezes maior assim, o valor. Em todo o país, essa alta no preço dos aluguéis tem levado muita gente a buscar alternativas que cabem no bolso. Apartamentos de 1 quarto estão entre os mais procurados nas imobiliárias. Este aqui acabou de ser reformado e já tem uma fila com mais de 20 pessoas esperando por ele. Muitos desses imóveis novos são captados, chegam na empresa pela manhã e são locados no mesmo dia, no período da tarde. Na variação anual acumulada até junho, em 8 das 11 capitais pesquisadas, a alta superou tanto o IPCA como o IGPM, que servem de referência para muitos contratos de aluguel. Florianópolis ficou em primeiro, de acordo com a pesquisa feita com imóveis anunciados na internet. Além da alta na inflação e a volta ao trabalho presencial, que aquecem a procura nos grandes centros, a oferta de novos apartamentos não acompanhou a demanda. Os prédios que estão sendo entregues hoje, eles foram pensados e iniciados lá em 2017, 2018. E naquela época havia crise. Então lançou-se poucos prédios e está se entregando poucos prédios, né? A alta taxa de juros também deixou muita gente mais distante de comprar um imóvel, mantendo a alternativa do aluguel por mais tempo. O financiamento imobiliário tem ficado mais caro em todo o Brasil. Não só porque o preço médio do imóvel tem aumentado, mas principalmente porque as taxas de juros de financiamentos imobiliários estão mais caras, o que tem diminuído a acessibilidade das famílias brasileiras a financiamentos imobiliários. Somente a oferta de imóveis em abundância será capaz de frear os preços no mercado tanto de compra e venda quanto de aluguel.
Hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner. Boa noite para você também. Amanhã tem alerta de temporal para o leste nordestino. E esse aviso vale principalmente para cidades de Pernambuco e também Alagoas, onde já choveu forte e, por isso, o risco é alto para deslizamentos. No Recife, entre ontem e hoje, já choveu 40% do normal para o mês. E amanhã pode chover mais 60 milímetros. Em Maceió, também choveu bastante e amanhã chove mais 50 milímetros. No norte, previsão de chuva mais volumosa, no Acre, Amazonas, também em Roraima. Em Boa Vista faz 31 graus, em Manaus e em Rio Branco, 32. Na região sul, uma nova frente fria vai provocar temporal no sul gaúcho. Chove forte em Bagé e em Pelotas. Em Porto Alegre, chove fraco e só à noite. Em Florianópolis e em Curitiba, o tempo fica firme. E essa é a mesma condição para grande parte do país. No interior do Nordeste, nesse pedaço aqui do Norte, em quase todo o Sudeste e no Centro-Oeste. A amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima, fica bem alta em Cuiabá e também em Goiânia. O dia começa com 19 e 16 e os termômetros sobem para 39 e 35 graus. Vai ser assim também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Frio de manhã, com mínimas de 12 e 15 e máximas de 27 e 28 graus. Essa variação de temperatura é comum nesse período do ano. As tardes ficam quentes por causa da luz solar, só que como o tempo está seco, o céu fica mais limpo, sem nuvens. Então, todo o calor recebido ao longo do dia vai embora mais rápido. Por isso, esfria durante a noite, também nas primeiras horas da manhã. A frente fria, falei agora há pouco sobre ela, que chega ao sul amanhã, deve mudar essa condição. A partir de sexta-feira, a temperatura volta a cair em algumas regiões. Por exemplo, em Curitiba e em São Paulo. Os termômetros saem dos 28 e 29 na quinta-feira para 16 e 21 no sábado. E a previsão é de chuva fraca, mas só no fim de semana. Renata, Bonner. Obrigada, Jaqueline. A seguir, o TSE fecha acordo com mais um organismo internacional para acompanhar as eleições de outubro. Médicos e pesquisadores do mundo todo estão recomendando um protocolo novo no tratamento da diabetes. A visão embaçou de repente e aí vieram o cansaço e a sede. Era a diabetes tipo 2, que o Clayton começou a tratar com medicamentos. Fui fazer exames e aí ficou claro para mim que mesmo seguindo a medicação que eu sempre segui, aquela medicação não estava mais tendo efeito. O empresário vai ter que suar mais a camisa para controlar a doença. Um estudo divulgado pela revista The Lancet, uma das publicações científicas mais importantes do mundo, diz que perder peso é o melhor remédio contra o diabetes tipo 2. O médico Ricardo Cohen, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, foi um dos autores do artigo. A primeira medida era dar remédios para baixar a glicose do sangue. Hoje não. Hoje, o primeiro foco do médico que atende o paciente com diabetes tipo 2 com obesidade é tratar a obesidade. No diabetes tipo 2, o corpo produz pouca insulina ou desenvolve resistência ao hormônio, o que aumenta o nível de açúcar no sangue. No início, a pessoa não tem sintomas, mas com o passar do tempo pode ter complicações, como problemas de visão, insuficiência renal, infarto e AVC. O Brasil tem quase 16 milhões de pessoas com diabetes, a maioria com o tipo 2. Segundo o estudo, os benefícios já aparecem no começo do emagrecimento. Mas o ideal é perder entre 10% e 15% do peso. Assim, o paciente consegue evitar o avanço do diabetes e a longa lista de complicações trazidas pela doença. A nova recomendação, que já está valendo para os Estados Unidos e a Europa, vai ser adotada também aqui no Brasil. E a sociedade brasileira também enxerga dessa forma e já está colocando, já está atualizando as suas diretrizes ainda para esse ano para colocar essa prioridade da perda de peso no tratamento do diabetes tipo 2. Em Curitiba, a doutora Bárbara já está usando a nova orientação. Quando a gente trata a obesidade, perde peso, além disso, controla as glicemias, para longo prazo isso vai ter um desfecho muito melhor. Depois de uma nova consulta, o Clayton afinou a silhueta. O diabetes regrediu e a visão, que estava embaçada, melhorou muito. Está normal, podendo enxergar a vida da maneira como tem que ser.
O mundo está mais bonito. Mais colorido, mais bonito, mais nítido. A Malu Maza traz agora os números da pandemia e da vacinação no Brasil, atualizados pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Oi, Malu, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você também. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 271 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, são 679.063 vítimas. De ontem para hoje, foram 33.485 novos casos conhecidos. O total agora passa de 33.890.000. A média de casos está em queda há 12 dias seguidos. Hoje, a redução foi de 39% em 2 semanas. São 32.812 casos por dia. A média de mortes caiu 13%, o que é considerado estabilidade. São 214 óbitos diários em média. Agora a gente fala da vacinação. Os percentuais correspondem à população que pode ser imunizada. 84,49% tomaram as 2 doses ou a dose única e 56,25% receberam pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Malu. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo para que mais um organismo internacional acompanhe as eleições de outubro. A União Interamericana de Organismos Eleitorais, UNIORE, reúne institutos eleitorais de 23 países das Américas. A entidade vai participar como observadora das eleições a convite do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, se encontrou hoje com representantes da Argentina, México, Costa Rica e República Dominicana. Eles conversaram sobre as atualizações de segurança nas urnas eletrônicas e o combate às fake news. O chefe da missão da UNIORE e presidente do Instituto Eleitoral do México, Lorenzo Córdova, destacou que o processo eleitoral brasileiro é referência para o continente e defendeu ações para fortalecer a democracia na América Latina. Para atestiguar tecnicamente. Estamos aqui para testemunhar tecnicamente como a sociedade brasileira resolverá suas diferenças políticas por meio das instituições e com base nas leis e nas regras do jogo democrático. Os únicos responsáveis pelo futuro da democracia no Brasil são os brasileiros, com sua participação e envolvimento no processo eleitoral. E seu involucramento no processo eleitoral. Este foi o 3º acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e organismos internacionais para trabalharem como observadores das eleições deste ano. Além da UNIORE, a Organização dos Estados Americanos, OEA, e o Parlamento do Mercosul vão enviar representantes para acompanharem as votações de outubro. Nos próximos dias, o TSE deve assinar um acordo também com a comunidade dos países de língua portuguesa. Segundo o tribunal, mais de 100 observadores internacionais estarão no Brasil durante as eleições. O ministro Luiz Edson Fachin afirmou que a participação internacional tem como objetivo destacar a transparência e a segurança do processo eleitoral brasileiro. O tribunal, fiel à sua missão de preparar, organizar e realizar eleições limpas e seguras, abre suas portas à observação e análise internacional, com total transparência, para que sejam efetuadas observações e recomendações que colaborem para nosso esforço contínuo e incessante de modernização e aprofundamento da integridade institucional. Confiamos em que a presença da UNIORE nas eleições brasileiras assegurará o terreno do diálogo, da contraposição legítima de ideias, da diversidade e da liberdade. Sejam bem-vindos. Paz e segurança nas eleições é o que nos move. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para amanhã o acesso de técnicos das Forças Armadas aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou um ofício à Corte classificado como urgentíssimo, em que pediu acesso aos códigos-fonte. Mas, de acordo com o TSE, o acesso a esses códigos está disponível a entidades fiscalizadoras, como as Forças Armadas, desde outubro do ano passado, um ano antes das eleições.
Os códigos-fonte são um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. A abertura permite a inspeção. 4 instituições já analisaram esses dados. A Federação PSDB Cidadania e o MDB anunciaram a senadora Mara Gabrilli como vice na chapa de Simone Tebet à presidência da República. O anúncio da chapa formada por 2 mulheres foi na sede do PSDB em São Paulo. Estavam lá os presidentes do Cidadania, Roberto Freire, do MDB, Baleia Rossi, e do PSDB, Bruno Araújo. O senador tucano Tasso Gereissati, que era um dos nomes cotados para vice de Tebet, também compareceu. Pelo acordo entre os partidos, o vice sairia da federação PSDB Cidadania. Os 3 partidos oficializaram a candidatura de Simone Tebet em convenções na semana passada. Hoje, Tebet ressaltou que ela e Mara Gabrilli deram grande ênfase para a inclusão e combate ao preconceito. Nós vamos apresentar o maior programa da história de inclusão. E quando eu falo de inclusão, eu falo de combate ao racismo estrutural e institucional. Quando eu falo de inclusão, eu falo em garantir igualdade de salários entre homens e mulheres. Quando eu falo em inclusão, eu falo de um programa específico para as nossas pessoas com deficiência. Mara Gabrilli tem 54 anos, é formada em psicologia e publicidade. Em 2018, foi eleita para o primeiro mandato como senadora. Foi deputada federal por 2 mandatos e vereadora na cidade de São Paulo, onde também trabalhou como secretária municipal da pessoa com deficiência. Mara Gabrilli ficou tetraplégica em um acidente de carro em 1994. Ela dedica grande parte da sua atuação ao desenvolvimento de políticas para pessoas com deficiências. Desde 2018, Mara Gabrilli representa o Brasil no Comitê da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Reafirmar aqui meu compromisso em lutar pela justiça social, lutar contra a fome, lutar contra o racismo e muitas outras coisas que a gente precisa evoluir. Porque uma cidade, um estado, um país que é bom para uma pessoa com deficiência, ele é maravilhoso para toda a população. Estou aqui para contribuir, para fazer essa grande mudança no Brasil. O Partido Democracia Cristã lançou oficialmente a candidatura de José Maria Emael à presidência da República. O nome dele foi aprovado na convenção do partido em São Paulo. O vice na chapa ainda não está escolhido. José Maria Emael tem 82 anos, foi deputado federal constituinte e vai concorrer pela 6ª vez à presidência da República. No discurso, ele disse que está a serviço da família brasileira. A seguir, árbitros ganham treinamento na CBF para errar menos. As maiores atrações do Rock in Rio 2020. O brasileiro Gabriel Bosa conquistou a medalha de bronze na prova do salto em distância do Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo. Bosa garantiu a medalha ao chegar à marca de 7,90 metros em Cali, na Colômbia. Os árbitros que atuam nos principais torneios do futebol brasileiro vão passar por uma espécie de reciclagem. A CBF decidiu promover uma série de treinamentos para reduzir os erros. Eles costumam ter pouco tempo para tomar decisões de muito impacto. E as oportunidades de treinamento para a arbitragem também não costumam sobrar. Da mesma forma que os clubes às vezes reclamam de calendário, a gente também, como a gente está apitando os jogos, então também não consegue encaixar um treinamento durante a competição. Sem jogos do Brasileirão até sábado, a CBF reuniu 95 árbitros no Rio de Janeiro para 5 dias de treinamentos, num momento de pressão por erros que vêm se multiplicando. Essa é uma primeira etapa de uma série de treinamentos que a gente pretende fazer até o final do ano, né? E para o próximo ano, no começo do próximo ano, ter uma pré-temporada também. Uma rara oportunidade para simular as situações de jogo com atletas em campo e não apenas analisar vídeos como fazem normalmente. Esse trabalho tem como objetivo essa aproximação de critérios, tá? E constantemente estar conversando com árbitros para a gente poder se alinhar nesse sentido. Nesses dias de imersão, os árbitros não estão praticando somente as situações de campo. Eles também estão treinando para poder utilizar cada vez melhor uma ferramenta que veio para ajudar, mas às vezes está no centro da polêmica: o VAR. Para mim, há um toque no jogador
uma situação clara e manifesta de gol. Vou manter minha decisão de campo, cartão amarelo. Uma cabine de árbitro de vídeo alimentada por 7 câmeras foi montada para ajudar na análise dos lances em tempo real. Ok, Paludo, lance checado, gol legal, tá? Depois, eles trocaram o apito pela caneta em aulas teóricas. O primeiro turno do Brasileirão deste ano teve um aumento de 21% no tempo médio de jogo parado, em comparação ao primeiro turno do ano passado. Aumentou também o número de mudanças de decisão com sugestões do árbitro de vídeo, 17%. Se eles estiverem uniformizados na mesma página sobre conceitos para qualquer decisão que seja protocolar, no caso do VAR, a gente vai ter menor intervenção. A gente tem que trabalhar com paralisações abaixo de 40 segundos, quando muito, né, para que a gente não impacte tanto no jogo. Por isso a ideia é treinar, para que a turma que vive com o apito na boca fique com a orelha ardendo menos. Um pouquinho menos. Vai continuar ardendo de qualquer jeito. É algo que infelizmente a gente não consegue escapar, mas que seja bem menor. Esse ano tem a volta do Rock in Rio e é já, em setembro. Depois de 2 anos de pandemia, o maior festival de música do mundo vai ser palco de grandes encontros. Falta pouco. Para erguer uma cidade que vai receber 700 mil pessoas, haja suor e trabalho. A cidade do rock nasce para durar 7 noites. Porque nesse palco, o Sunset, vai rolar uma viagem no tempo, de 2022. O primeiro Rock in Rio. Eles estavam lá. Blitz! Foi uma coisa deslumbrante, assim, os 3 Maracanãs lotados, lama por causa da chuva, mas ninguém estava nem aí. De repente o James Taylor para na minha frente e fala: "Você está nervosa?" Eu falei: "Muito, e você?" Ele falou: "Eu estou muito nervoso." Eu falei: "Mano, não me confortou em nada." A realização de um sonho que parecia impossível. Se atiravam na grama e beijavam a grama. Eu falei: caraca, eu acho que fui eu que fiz isso. Esses fundadores do Rock in Rio vão dividir o mesmo palco de novo, num show em homenagem a 1985. E como o Sunset tem como tradição ser o palco dos encontros, tem gente nova chegando para esta festa cheia de lembranças. Ivan, Liz, Elba Ramalho, Xamã, Carioca Boêmio Operário. Essa é a nossa um deles é o rapper Xamã, com direito a dueto com Ivan Lins. Poder usar um pouco da minha arte, do que eu aprendi com eles. E poder fazer essa conexão, dessa mistura, para mim é mágico. É muito mais do que só um show. É tipo um canudo de formatura como músico para mim. O palco Sunset vai virar uma espécie de máquina do tempo, mas essa viagem musical não é só para recordar o passado. É também para celebrar o presente. 37 anos separam as 2 edições do Rock in Rio, a de 1985 e essa de 2022. E apesar desse tempo todo, esses 2 festivais têm muito em comum. E o principal é um desejo enorme de liberdade. Experimentar a liberdade depois do confinamento imposto pela pandemia. O mundo está precisando de esperança e a música tem esse viés, a música une os diferentes. Então eu acho que aqui vai ser um pouco desse... Começamos outra vez. E desde o começo do Rock in Rio até agora, foram muitos encontros, muitas recordações. A trajetória das 20 edições do festival. A história traz os momentos mais marcantes do um capítulo desse sonho vai entrar para a história. Até lá, a gente conta os dias para a música
E até lá você vai revendo esses momentos emocionantes no Globoplay nessa série. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Olá pessoal que acompanha o canal Aqui é Nordeste, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui no lugar, no povoado de Itabuna, pessoal, tô em Roçado, próximo ao povoado de Itabuna, município de Várzea Nova. Gente, esse lugar aqui faz parte da minha história, foi aqui onde eu me criei quando eu era criança, né? Eu acho que em média com 7 a 8 anos eu fui pra Várzea Nova, mas esse lugar aqui, pessoal, é inesquecível. Foi aqui onde eu vivi as melhores fases da minha vida, porque mesmo depois que eu fui para a cidade, eu continuei retornando aqui. Eu passei a maior parte da minha vida em Várzea Nova, mas esse povoado aqui, pessoal, ficou marcado, porque tudo que eu fiz de melhor na vida, a parte mais marcante da minha infância, de bom, de coisas boas, era aqui. Foi aqui que eu convivi com meu avô. A gente não tinha muito conhecimento de nada da cidade lá fora, era todo mundo inocente aqui. Nós era um matuto mesmo, né, pessoal? E pensa num tempo bom, que não volta mais, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a casa. Ó, atrás de mim aqui é a casa. Aqui, pessoal, a gente criava animais aqui, meu avô criava, meus tios criavam cabrito. Antigamente, eles vinham pulando aqui, ó. Pulava naquela janela, eu me lembro, acho que era um tio meu que criava na época. E, pessoal, se for entrar em detalhes de tanta coisa assim que aconteceu na nossa época aqui, que era coisa simples, a gente lidando com animais, com roça, é história para muito tempo. Então vou mostrar. Então, pessoal, como eu falei, né, não sei bem em que data foi feito aqui, né, mas essa casa é construída de adobe, né. O meu avô fez aí, eu não sei bem em que época, lá em 1900 antigamente, né. Depois eu vou procurar saber um pouco dessa história aí, em que tempo foi que foi feita essa casa aqui, que tem muitos anos, pessoal. Aqui a gente era criança, pessoal. Na época, meus avós plantavam aqui. Ele tinha outra roça em outro local aí, acima dessa daqui. Essa roça aqui vai bem distante. E aqui a gente costumava brincar aqui, perto da casa. Ali próximo da lateral da casa tinha uns galinheiros, né, que a gente chamava de puleiro de galinha. Olha, pessoal, esse tanque aqui, ó. Esse tanque eu achava ele enorme, pessoal. Hoje eu tô vendo aqui ele pequenininho. Tem um outro tanque lá bem grande, meu avô fez na época lá, né, pra gente armazenar água. Então o local de banho era aqui atrás, ó. O local de banho era aí, aqui atrás, nesse cantinho aí, ó. Acho que tinha umas flechas aqui, que é tipo uma cerquinha, né, pra tampar a visão. Ali, aonde é aquelas árvores aqui, tinha um pé de tangerina. Aquelas árvores ali tinha uma pedra onde era o local onde lavava roupa no tempo, prato, né, essas coisas. E esse tanque aqui, que hoje tá abandonado, né, o pessoal não mora aqui, era onde juntava água aí para o consumo, né, das calhas que tinha aí. E essa casa era muito bonita, né, pessoal? Na nossa visão ela era muito bonita e continua sendo, né, para uma casinha de roça aí, se ela tivesse arrumadinha hoje, sendo cuidada, ia estar uma casa muito bonita. Então era aqui que meu avô ficava aí nessa janela, ele estava ali chamando os vizinhos, comentando ali, uns conversando e gritando com os outros, porque tinha uns tios aí que moravam nessas outras casas aí. Muitos deles já se foi, né, gente? Muita gente dessas já se foram, não está mais entre nós. O meu avô já faleceu. Meu avô era o meu pai, né, pessoal? Porque ele quem me criou. E eu era muito apegado ao meu avô, gente. Eu sofri muito com a perca dele, né? Era muito apegado com o meu avô, ó. Então aí, quem conheceu nós aqui e não tá mais nessa região, né, pessoal? Você vai ter aí as imagens, né, para recordar um pouco aí na época que morou aqui e não lembra mais como é.
Então aí, a casinha ainda tá de pé, tá coberta. Eu creio que se tivesse cuidando, ela ainda estaria aí bonita ainda, né? Era uma casa grande, tem um depósito ali. Ah, eu achava muito grande aquele depósito. A gente brincava ali dentro. Eu lembro que eu pegava uns cavalos de pau, ó, e saía correndo aqui. Saía correndo com os cavalos de pau e corria nessas estradas aí. A gente fazia uns cavalos feitos de galho de vilão, né? De sanjoeiro. Aí você ia correndo aí nessas estradas, fazia uns negócios para dizer que era para os cavalos pular, né? E era muito divertido, gente. Hoje tá tudo mudado. Aqui não mudou muita coisa, né? Tá meio desgastado do tempo. Mas arredores aí as pessoas mudou bastante. Alguns evoluíram, arrumaram mais suas casas. Outras casas continuam do mesmo jeito. Ali na frente, onde tem uma casa, de trás daquelas árvores ali, era a Dona Nália. Hoje o filho dela mora ali, nunca saiu.